Abra, por favor, a sua Bíblia comigo em Mateus, no capítulo de número 7. Eu quero fazer a leitura da palavra do Senhor a partir do versículo de número 24. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 7, versículo de número 24. Os versículos que nós vamos fazer aqui a leitura são os últimos versículos, ou seja, as últimas palavras que o Senhor Jesus fala no seu mundialmente conhecido Sermão da Montanha. Esse sermão é um dos maiores que o Senhor Jesus ministrou e foi registrado. E nesse sermão Jesus está falando acerca de muitos assuntos. O principal deles, Jesus fala acerca da vinda, da chegada do reino dos céus. E quando termina de fazer esse sermão, Jesus diz o seguinte, eu vou fazer a leitura, acompanhe com atenção. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém? O que Jesus está dizendo aqui? De tudo aquilo que eu falei agora para todos, de tudo aquilo que vocês ouviram, ou seja, de todas estas palavras que eu acabo de pronunciar, todos vocês que praticam, que cumprem, ou seja, que ouvem e que colocam em prática tudo aquilo que eu ensinei, toda a minha palavra, eu comparo vocês com um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Mas vocês que ouvem, mas não praticam, não cumprem as minhas palavras, eu comparo vocês com o homem insensato. E Jesus vai dizer que vieram a chuva, os rios, os ventos e combateram contra ambas as casas, mas a casa que estava edificada sobre a rocha permaneceu de pé, porém a casa que estava edificada sobre a areia caiu, desabou. Tem dois grandes personagens a serem analisados nesse texto. O homem insensato, o que edificou sobre a areia, como também o homem prudente, aquele que edificou sobre a rocha. Prudente ou insensato? Insensato ou prudente? Em que classe você se qualifica? Entre os que são prudentes, estão com a vida alicerçada sobre a rocha, e você sabe que a rocha é Jesus, ou você está entre os insensatos que edificaram a sua casa, e em um contexto mais amplo, a sua vida sobre a areia? Se você crê nessa palavra e se você acredita que ela é de Deus, vamos nesse exato momento
tanto você que está aqui em nossa sede estadual, como também você que me ouve através do programa de rádio, como também você que me assiste pela internet. Vamos aplaudir bem forte, bem alto, o Senhor e a sua palavra. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, a tua palavra foi lida, ela vai ser ministrada. Ninguém está aqui para ouvir homem, todos querem te ouvir falar. Por isso, meu Pai, que o homem diminua e que o Senhor cresça. Unge os meus lábios, fala através de mim. Remove os impedimentos e tudo que atrapalha. Envia a tua palavra com unção, com poder, com autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual ela é mandada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Muito bem. Jesus deixa bem claro que há dois níveis, ou por que não dizer, duas classes de pessoas: os prudentes e os insensatos. E para classificá-los, o quesito é praticar a sua palavra. Se Jesus está dizendo, não cabe a nós discutir, não cabe a nós questionar. Se você quiser saber se uma pessoa é prudente, procure saber se essa pessoa pratica a palavra de Deus, se ela cumpre o que está escrito na palavra, se ela obedece o que está escrito na palavra. Se de igual modo você concluir que essa pessoa não liga para o que está escrito na palavra, se ela não cumpre o que está escrito nas Escrituras, se ela não pratica os preceitos bíblicos, automaticamente você pode ter certeza e concluir que essa pessoa é insensata. E quem as qualificou assim foi o Senhor Jesus. Repito, o prudente ouve e pratica a palavra de Deus. O insensato até ouve, mas não pratica. Eu escrevi aqui, quero compartilhar com você, inclusive você que está nos acompanhando pelo youtube.com/Fernando Helves, eu vou colocar no vídeo para que você possa acompanhar. Eu escrevi aqui a definição de uma pessoa prudente e, de igual modo, a definição de uma pessoa insensata. Escute atentamente. Uma pessoa prudente, repare bem, é capaz de evitar perigos desnecessários. É uma pessoa que evita todo tipo de perigo. E olha, analisando mediante ao que nós lemos na palavra de Deus, obedecer a palavra, praticar a palavra, é o mesmo que evitar perigos. Por isso que Jesus está dizendo que uma pessoa prudente pratica a palavra, porque quando eu pratico, obedeço a palavra, eu tenho verdadeiramente essa capacidade de evitar o perigo, porque viver fora dos preceitos bíblicos, viver em desobediência à palavra de Deus, é correr muito risco. Eu falo isso abertamente e diretamente. Todos aqueles que estão hoje e que insistem em não praticar a palavra de Deus, essas pessoas estão correndo um grande perigo. Continuando, uma pessoa prudente, ela também age de modo cauteloso, é uma pessoa que tem muita cautela nas suas ações, nas suas atitudes. Também é uma pessoa paciente, e a paciência é uma virtude de um cristão genuíno. Inclusive, ser paciente ou ser longânimo é ter o fruto do Espírito de Deus em você, porque a paciência ou a longanimidade é uma característica do fruto do Espírito Santo do Senhor. E além disso, uma pessoa prudente,
ela é ponderada, ela age com muita ponderação e ao mesmo tempo é uma pessoa calma. Ela é uma pessoa mansa, assim como o Senhor Jesus. Ele disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E tudo isso a pessoa adquire no seu caráter, no seu comportamento, nas suas atitudes, mediante ao conhecimento da palavra de Deus. Quantas pessoas foram transformadas, quantas pessoas mudaram radicalmente, como costumamos dizer, da água para o vinho, a partir do momento que passaram a observar as Escrituras. Muito bem, Jesus disse: para ser prudente é necessário ouvir e praticar a minha palavra. Porém, Jesus fala também dos insensatos. Ele diz assim no versículo de número 26: aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato. E a definição de um homem insensato é a seguinte: aquele que não é são. Olha que interessante. Aquele que não é são. E uma pessoa que não está sã é uma pessoa que está em um estado de insensatez e loucura. É alguém que está sem juízo. É alguém que está perdendo o juízo. É uma pessoa insana. É uma pessoa louca, doida, delirante, desequilibrada e, veja bem, irresponsável. Uma pessoa insensata, além de delirante, desequilibrada, é uma pessoa irresponsável. Quando a gente para analisar a fundo a definição de cada um desses dois tópicos, a gente entende o porquê que Jesus foi categórico ao fazer essas duas afirmações. Porque tem tudo a ver, está tudo ligado, está tudo conectado. Ouço a palavra e pratico. Sou uma pessoa que não corro perigos desnecessários. Sou uma pessoa que passo a agir com cautela. Sou uma pessoa cuidadosa, sou uma pessoa calma. Sou uma pessoa que verdadeiramente age com paciência e com sensatez. Sou uma pessoa insensata. Não pratico a palavra, até ouço a palavra, mas eu não pratico. Então, eu estou louco por não fazer isso. Eu sou responsável por não fazer isso. Eu sou uma pessoa desequilibrada por não fazer tal coisa. Por quê? Porque o não cumprimento desta palavra causa inúmeros prejuízos para uma pessoa no futuro. Certa vez o profeta Isaías escreveu dizendo: se quiserdes e ouvirdes, comereis do bem desta terra. Se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada. Quem ouve e obedece é uma pessoa prudente e come do bem da terra. Quem não ouve e age com rebeldia é uma pessoa insensata, irresponsável, é devorada a espada e paga um alto preço. Por isso, entre ser prudente e insensato, eu acho que não há dúvidas alguma do grupo no qual nós devemos participar. Mas o mais interessante nessas palavras do Senhor Jesus é que para os dois grupos a palavra foi pregada. Vamos ler aqui o versículo 24 a princípio e também o versículo 26 a parte A desses dois versículos, que está escrito assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica. Na sequência ele fala que assemelhá-lo-á
ao homem prudente. Primeiro, ele fala que o homem prudente ouve e pratica a palavra. Ele está assemelhando esta pessoa verdadeiramente como um homem que é prudente. Mas no versículo 26 ele diz: e aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, ele compara com um homem insensato. Ou seja, tanto o prudente como o insensato ouve a palavra. E por que que todos têm que ouvir a palavra? Para que depois ninguém, absolutamente ninguém, possa abrir a sua boca e dizer: eu não sabia. Inclusive, Jesus ainda não voltou, porque este evangelho, esta palavra ainda não foi pregada em todos os lugares. A prova disso está aqui, Mateus 24, versículo de número 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, ou seja, e esta palavra será pregada em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Por que que o fim ainda não chegou? Por que que Jesus ainda não voltou? Porque esta palavra tem que ser pregada em todos os lugares, tanto para os prudentes como para os insensatos, para que depois ninguém diga: eu não fiz porque eu não sabia, eu não entreguei a minha vida a Jesus porque eu nunca tinha ouvido falar que estava escrito na palavra que se com todo o coração crerdes e com a boca confessares, serás salvo. Eu nunca ouvi falar nisso. A pessoa não vai ter como dizer isso, porque todos irão ouvir. Eu não batizei nas águas, porque eu nunca ouvi falar que estava escrito que aquele que crê e for batizado será salvo. Não, ninguém vai poder dizer isso. Tanto os prudentes como os insensatos, todos ouvirão que para ser salvo tem que passar pelas águas do batismo. Ninguém vai poder dizer que está escrito que aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu não perseverei, eu até fui para a igreja um tempo, eu até ouvi e pratiquei a palavra de Deus um tempo, mas eu não sabia que estava escrito que tinha que perseverar. Eu não sabia que estava escrito que aquele que perseverar até o fim será salvo. Não, ninguém vai poder dizer isso. Todos irão ouvir esta palavra integralmente, tanto os prudentes como os insensatos. Jesus deixou bem claro: todos ouviram, os prudentes praticaram, os insensatos não. Além disso, Jesus vai dizer, eu vou voltar aqui para Mateus 7, versículo de número 25 e também 27, que ambos passaram pelas mesmas dificuldades. É a mesma coisa, versículo 25. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. Vou ler agora o 27. Você vai ver a mesma coisa. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. Não tem diferença. Todos passaram pelas mesmas condições, tanto prudentes como insensatos. Nós podemos conjecturar o que está escrito aqui, em entender esses acontecimentos aqui como lutas, dificuldades, contratempos, perigos, porque Jesus disse: desceu a chuva, não era uma chuva qualquer, uma chuva forte, correram os rios, por conta da chuva,
os rios transbordaram, era muita água. E aqui ele diz também que assopraram ventos, ventos fortes, tempestades, furacões, ou seja, e a gente entende na palavra que ventos fortes, tempestades é símbolo de lutas, de dificuldades, de problemas, de provações, e combateram, lutaram contra aquela casa, ou seja, se levantaram contra eles. As condições as mesmas, todos irão passar pelas mesmas condições. O rico e o pobre vai ter luta e vai ter dificuldade, o preto, o branco, o pardo vai ter luta, vai ter dificuldade, o cristão, o não cristão, o católico, aquele que pratica religião de raiz africana, enfim, todas as pessoas passarão por situações adversas. Mas Jesus, na hora de dividi-las, Ele não irá dividi-las pela cor da pele, os brancos aqui, os negros aqui, os pardos aqui, os amarelos deste lado. Não tem nada a ver com cor de pele. Jesus não irá dividi-los pela condição social. Miséria deste lado, pobreza deste, classe média aqui, classe média baixa aqui, alta ali, ricos de um lado, milionários de outro. Não. Jesus também não irá dividi-los por conta da religião. Católicos, apostólicos, romanos deste lado, evangélicos de todas as denominações deste outro, ubandistas aqui, espíritas aqui, ateus aqui. Não será pela crença, não será pela crença. Mesmo que todos, sem exceção, venham passar pelas mesmas condições, na hora de dividir, Jesus irá separá-los nas duas classes: os prudentes, porque ouviram e praticaram a palavra, e os insensatos, porque ouviram e não praticaram a palavra. Porque essa é a única diferença aqui. A única diferença. Porém, a diferença gerou, em ambos os casos, resultados diferentes. Porque o prudente, no versículo de número 26, aliás, no versículo de número 25, diz o seguinte: e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. A casa dos prudentes não cairá, porque ao ouvir a palavra, ele edificou a sua casa, ou seja, a sua vida sobre a rocha. Nós sabemos que a rocha simboliza a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que é a própria palavra. Olha que interessante. E o verbo se fez carne. Quem ouve a palavra edifica a sua vida sobre a palavra, sobre os princípios da palavra, sobre os preceitos da palavra. É uma pessoa que medita na palavra dia e noite. É uma pessoa que, por mais que não seja perfeita, ela procura a perfeição, a santificação em Cristo Jesus mediante a palavra. Esse ficou de pé. Mas, no versículo de número 27, no final, o resultado do insensato. E caiu, e foi grande a sua queda. Caiu
e foi grande a sua queda. É o que vai acontecer com os insensatos. Cairão, e quando a queda vier, será uma queda grande. E se encontrarão em situações vergonhosas, vexatórias, humilhantes, e o principal de tudo, não herdarão o reino dos céus. Aprenda o seguinte: a ciência da fé é verdadeiramente ouvir e praticar a palavra de Deus. Quantos aqui recebem essa palavra? Pegou a visão? Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, cada pessoa, meu Deus, que está hoje aqui em nossa sede estadual e ouviu a pregação desta palavra, como também cada pessoa que me ouve agora pelo programa de rádio, e todos, meu Deus, sem exceção, todos que estão me assistindo pela internet, todas as pessoas, Senhor, que de certo modo ouviram a pregação desta palavra, eu te peço agora, em o nome do Senhor Jesus Cristo, que o teu poder alcance a todos e que esta palavra vá e penetre no mais íntimo, no mais profundo do coração dos teus filhos, meu Pai, pois está escrito verdadeiramente na tua palavra: se quiserdes e ouvirdes, comereis do bem desta terra. Falou o Senhor para Josué que se ele meditasse na tua lei, na tua palavra, dia e noite, ó meu Senhor, ele iria se conduzir de maneira prudente e seria muito próspero. E falou o Senhor Jesus, como ouvimos, como lemos, ó Senhor, na pregação de hoje, que aquele que ouve a palavra e pratica, o Senhor o classifica como alguém que é prudente. Mas aquele, ó meu Deus, que ouve esta palavra e não pratica, não cumpre, é um insensato. E nós, meu Deus, aprendemos que a ciência da fé é ouvir e praticar a tua palavra, pois do que adianta, meu Deus, ouvir a palavra, ouvir centenas, milhares de pregações e não fazer nada daquilo que está escrito. Por isso eu te peço, tanto por estes aqui na igreja, como por estes que me ouvem pela rádio, como por centenas, milhares de pessoas que me assistem, meu Pai, agora pela internet, que cada pessoa, meu Deus, receba esse entendimento, que é a prática, que é o cumprimento da palavra, que é obedecer conforme está escrito, que faz total diferença em suas vidas, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, eu peço uma bênção do Senhor em favor de cada pessoa. Passa com teu poder aqui nesta reunião, de vida em vida, de pessoa em pessoa. Visita agora todos que estão me ouvindo, meu Pai, independente do horário, pelo programa de rádio. Visita também, Senhor, esta pessoa que está assistindo pela internet, essa pessoa que recebeu essa pregação. Alguém lhe enviou porque acreditava que essa pessoa tinha que ouvir. Estende a tua mão poderosa desde o alto do teu trono de glória e abençoa essa pessoa, meu Deus. Abençoa essa pessoa, abençoa de uma forma tão gloriosa, meu Deus, que todos possam ver, que todos possam testemunhar, que ninguém possa negar ou contestar o agir do Senhor na vida desta pessoa, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, que esta palavra produza verdadeiramente mudança, transformação, renovo, salvação, e que traga um despertar
para que após, meu Pai, este clamor, esta oração, ergam-se homens e mulheres prudentes que ouvem a Tua palavra e as praticam para a honra e para a glória do Teu santo e poderoso nome. É o que eu te peço, ó meu Deus, e crendo, eu já te agradeço na certeza do milagre, na certeza da vitória, em nome de Jesus. E todos os que creem, digam amém e graças a Deus. Oh glória, diga glória a Deus. Toma posse em nome de Jesus. Amém.